Então, para dar sequência às nossas discussões, nós vamos, conforme prometemos, falar um pouquinho sobre o financiamento das campanhas e dos partidos, sobre as possibilidades, né, sobre as opções que existem do financiamento público ou do financiamento privado ou do financiamento público e privado, né? Então, na verdade, eu já iniciaria aqui com as grandes questões que estão embutidas nessa temática, que todos conhecem e que eu apenas vou reproduzir para fins de a gente sistematizar aqui a discussão. Quem é que deve ser financiado, em primeiro lugar? Essa é uma das primeiras perguntas que se fazem. Quem deve ser financiado? O candidato ou o partido? Quais partidos devem ser financiados? Em que medida eles devem ser financiados? Quer dizer, os partidos só com representação, todos os partidos, uma parte dos fundos, se forem fundos públicos, devem ser destinados apenas aos partidos com representação ou que receberam votação nas últimas eleições, e uma parte do fundo, de um fundo, né, que venha a ser criado conforme está sendo sugerido, uma grande parte desse fundo ser destinado, ou uma pequena parte desse fundo ser destinado a todos os partidos, para que assim a gente também possa garantir a pluralidade partidária, né? Estamos discutindo, na verdade, a base, os partidos políticos são a base da nossa democracia, já que nós não admitimos candidaturas avulsas, né? Então, esse eventual financiamento público, ele pode conviver com um financiamento privado ou não deve? Deve ser exclusivamente um financiamento público. E, claro, outras questões que a gente vão acabar surgindo aqui na nossa discussão. Existe já, em parte, um certo financiamento público, né? Menos conhecido, mas é apenas em parte. Isso também vai ficar claro, certamente, ao longo da discussão. Enfim, né, é sempre aquela ideia mais popular que se coloca, né, que quando se diz quando se faz a seguinte pergunta, né, ao cidadão, né, cidadão, você quer pagar, além dos tributos, também as campanhas eleitorais e as campanhas dos partidos agora? Será que essa é a pergunta que a gente deve fazer realmente? Não sei, agora quero ouvir o Dr. Valber. Vou começar com o Dr. Valber Agra. Pois não. Há uma frase muito interessante, dita recorrentemente na França, que diz: democracia não tem preço, mas tem um custo. Então a questão do dinheiro é algo inexorável atrelado à questão da eleição. Não há eleição sem custo. E esse custo, obviamente, deve ser rateado, e essa é a grande discussão, a quem? E aí uma interrogação. Eu sou favorável ao financiamento público de campanha, de forma bem clara. Exclusivo. Exclusivo. Não acredito que o financiamento público, concomitante ao financiamento privado, possa atender às nossas peculiaridades. Por que isso? Porque quem financia uma eleição, e aí falo não só como professor, como advogado, mas como cidadão, quem financia uma eleição, as empresas que financiam a eleição, elas financiam com desiderato bem claro. Tem influência durante a gestão. Daí é bem óbvio, acho que não vai pairar nenhuma dúvida ou nenhuma contradição a esse fato. Você tem um modelo francês que impede doação de pessoas jurídicas. Você tem um modelo que é um modelo híbrido do que é o norte-americano, se bem que o nosso também é. Mas se me permite, se impede as doações de pessoas jurídicas, isso é interessante porque se considera que a pessoa jurídica, ela não integra um partido, ela não faz parte, ela não tem cidadania, portanto não é ela que deve fazer parte das discussões ou contribuir para as discussões e nem vota, exatamente. Então esse é um ponto que o professor Valber lembra que é muito interessante. Mas no seu ponto de vista, o financiamento público para as campanhas apenas ou também para toda a vida partidária? A primeira demanda posta foi a seguinte: deveria ter financiamento para partidos durante época não eleitoral e durante a época eleitoral. Sendo que na época eleitoral o vulto, né, as expensas deveria ser bem maior. Deveria ser para os candidatos? Eu acredito que não. Um dos grandes problemas da nossa democracia é que nós não temos um pluralismo. Nós temos um hiperdimensionamento dos partidos que é algo anacrônico. Hoje são 29 e tem mais 2 para serem gestados. Interessante que cada partido, E há aproximadamente, parece que quase perto de 20 pedidos de registros de partidos no Tribunal Superior Eleitoral. São vários. Então, um partido que não tem nenhum representante na Câmara Federal,
mas que fora criado, do fundo partidário ele recebe algo em torno de 5 milhões e meio ao ano para 5, 6 pessoas que vão gerir isso, não passa disso. E ainda há, e não podemos ser hipócritas, a venda do horário gratuito desses partidos nos vários estados. Então, é um negócio, é a negociação, né, que é uma rentabilidade que é algo fantástico, é melhor do que várias empresas. É melhor do que colocar várias empresas. Então, esse é um problema bem claro. Então, o financiamento não poderia ser para candidatos. Eu acho que a decisão do TSE, do STF, me perdoem, representou um retrocesso ao dizer que o mandato é da coligação, mas deveria ser do partido. Nós temos que ter toda uma política de estabelecer os partidos, tirar o personalismo da campanha, estruturar os partidos, diminuir a cláusula de barreira que fora prevista na 9.096 e que o mesmo STF disse que era inconstitucional, é um retrocesso incrível. E a cláusula de barreira o que era? Para receber o fundo partidário deveria ter 5% dos votos na última eleição para deputado federal, distribuído no mínimo 1/3 dos estados, e em cada um desses estados que tivessem 2%. Ou seja, se fosse seguido aquela cláusula de barreira, nós tínhamos apenas 7 partidos hoje existentes no Brasil. E os demais poderiam criar confederações. A lei brasileira ela ainda permitiu o Instituto da Confederação. Ou seja, 6 partidos que não obtiveram os 5% se uniriam e formariam esse quórum mínimo para poder disputar as eleições. Vejam, os partidos têm uma instrumentalidade tão grande mercadológica, não são instrumentos de cidadania, são instrumentos mercadológicos, que nem fazerem concessões para confederações eles querem. Isso que o professor Agra acabou de falar me levou na hora a um outro pensamento também, que é a questão da coligação. A coligação não é nacional. É algo decrépito. É um problema que não dá para entender como que, eventualmente, num estado, o determinado partido não olhe para a cara do outro e passamos para um outro local, os dois estão de mão dada. É um instrumento com o único fim de vencer as eleições e de ganhar tempo na televisão. Perfeito. As coligações, a única coisa que move a coligação é quanto tempo vai ganhar algum candidato de exposição na televisão. Não tem a menor preocupação com ideologia, mas nenhuma. Mas isso é um dos anacronismos da democracia, que faz o seguinte, que um candidato, aqui em São Paulo, teve candidatos na eleição passada, com o fenômeno de Enéas, que foram eleitos com menos de 3 mil votos. Sim, até menos. Como é que se pensa em um candidato em São Paulo, a federal, ser eleito... E que nunca morou aqui. E que nunca morou aqui. E que nunca morou aqui. Inclusive, é de outro estado. Aconteceu coisas semelhantes, mas tivemos eleições de candidatos mais conhecidos, pelo menos com um número um pouco maior de votos. Sim. Então, a proibição das coligações, em todos, afora a permissão em pleitos nacionais, seria a única permissão. Eu acho que é algo extremo. Há duas possibilidades: permitir na nacional e permitir nas majoritárias. Mas nas proporcionais deveria ser totalmente rechaçadas, proibidas, de forma a dinamizar a vida partidária e a influência e relevância dos partidos. Eu acho que esse tema tem que ser analisado sob a perspectiva do equilíbrio de 2 grandes princípios aí: a isonomia e o combate à corrupção, a dificuldade aí de... Por que isonomia que eu estou falando? Isonomia, quando a gente está falando, o candidato que quer entrar numa eleição, se essa eleição é dominada pelos grandes grupos econômicos, ele não vai ter acesso à candidatura. Não é isso? Essas são as empresas que dominam o negócio, os grandes partidos, as grandes máquinas. O candidato que tem apelo popular, quer se lançar candidato, não consegue. Por outro lado, a liberdade de expressão do eleitor de poder apoiar o seu candidato também fica tolhida. Aqui no Brasil, se eu coloco uma faixa em casa, essa faixa tem que ter o cadastro de quem emitiu a faixa, CNPJ, isso entra na prestação de contas. Diferentemente do regime americano, que as pessoas podem se juntar, ela faz o gasto da campanha, aquilo não integra a conta da campanha nacional. Eu estou fazendo gasto. Posso montar comitês que não são do partido, para apoiar uma determinada candidatura ou coisa parecida. Então, acho que o equilíbrio entre a isonomia e a liberdade de expressão é que vai pautar essa discussão. A possibilidade das pessoas participarem da eleição e realizando gastos, seja colocando adesivo no seu carro, organizando reuniões, o que ele quiser, e a possibilidade, porque isso é financiamento privado,
e a possibilidade de aumentar a isonomia, falando, não, todo mundo vai ser financiado pelo sistema oficial, com recurso público, que vai ser transferido, aí vamos discutir depois como é a forma disso. Mas, então, se um modelo de financiamento público favorece a isonomia, o outro favorece a liberdade de expressão. Em 76, a Suprema Corte Americana julgou inconstitucional uma lei que colocava limite de gasto com campanha. Foi julgado inconstitucional. Não pode limitar gasto com campanha. Cada um pode se expressar até o limite que ele quiser. O que tem limite lá, limite é doador. Agora, o gasto total de campanha, se toda nação quiser doar lá dentro do limite, não tem limite para o gasto da campanha. Nessa época havia diferenciação entre hard money e hot money. Soft money. Soft money, exatamente. Tudo que o professor Alex falou tem a ver com cidadania. Tudo que ele falou tem a ver com exercício de cidadania. Nós estamos tratando, e falou em financiamento para o partido ou não, uma realidade, a coisa mais importante no país é o partido político. Perfeito. A expressão é paradoxal, não é? Como a coisa mais importante é o partido político? Sem partido político não há eleição, sem eleição não há democracia. Quer dizer, é essencial o partido político para que tenhamos um regime democrático. Porque ele é catalisador, claro, ele é catalisador e uma razão da fundamental, ideologia. Não há candidatura, não ser registrado para o partido político. Não, pronto, basta isso. Interessante. Basta que eu isso. tive Mas seria forçado pela lei isso? Ou Basta a gente isso. poderia fazer diferente? Se a gente mudar a lei, poderia ser diferente? Terá que ter candidaturas avulsas? É. Sim, mudamos a Constituição, mas esta foi a sugestão Foi uma opção do feita na Constituinte. Câmara. Fragilizaria ainda Senado. mais a democracia. A candidatura avulsa foi a que mais foi combatida. Nessas duas comissões, não a mim, não a que eu pertenço, mas a reforma política na Câmara e no Senado, ninguém foi favorável à candidatura avulsa. Isso senhores devem estar lembrados. Em 88, quando se formou a Constituinte, o debate foi amplo. Vamos permitir candidaturas avulsas para constituintes ou só candidaturas partidárias? Venceu amplamente a ideia de candidatura partidária. Então, a nossa democracia é partidária, é representativa partidária. Então, se nós temos uma democracia partidária, não há como viver fugindo da forma de fortalecer o partido político. Embora esse fortalecimento possa parecer também fortalecimento artificial, porque a nossa cultura de eleitor foi jamais votar em partido político. Nem se sabe que se pode votar em legenda. E muito menos o eleitor sabe que o voto que é dado a um candidato é computado para o partido político. Mas então nós temos partidos políticos. Financiamento, e eu não vou entrar já no tema, mas eu também sou francamente favorável ao financiamento público exclusivo. E ao partido político, exclusivo. E tudo que o senhor falou reforça a ideia de que a vaga é do partido. Sim, que a Concordo. vaga é do partido. Com aquela Concordo, discussão a vaga é do partido. que ainda tem... Embora veja a dicotomia, reavivar. eleitoralmente, ou para a lei, a vaga do partido, para o eleitor, a vaga é do candidato. Ele não vota Ele em partido voca no político. candidato. Mas pelo Não vota em sistema, partido pelo político. sistema como é montado, a vaga quem conquistou foi o partido. Sim. Tanto que Sim. citou caso que O voto entra é com 3 computado. mil votos, porque o partido teve um monte de voto. Seja do seu candidato ou seja na questão legenda. dessa... Aliás, essa força do partido, mesmo que a gente pense nisso, se pensar que a eleição aqui em São Paulo, o partido, os dois grandes partidos, o PT e o PSDB, quem eles lançarem vai ter uma posição patamar, boa. já parte vai de um pro patamar. determinado O patamar partido de tem votos. um papel relevante. Tem se, um se papel. esses mesmos candidatos forem por outros partidos, eles não vão ter a mesma magnitude. precarização dos partidos no Brasil é porque eles não representam determinadas ideologias. Esse é o grande problema. Não Agora, tem partido de 29 partidos dentro do espectro ideológico Imagina. haveria... 29 ideologias. Não, e aí eu conto uma coisa que é bem interessante. Um aluno meu, ele era ou é vereador do DEM e estava com a camisa do Che Guevara. Então, ou Che Guevara estava no canto errado, ou ele estava no partido errado. Veja. Ou era outro Che Guevara. Ou eu Era vi podia errado, ser né? outro. Poderia, né? Agora, Pintado um bigodinho. eu acho que essa questão que a gente está caminhando para a ideia do financiamento exclusivamente público e dos partidos políticos. E que parte dos estudiosos dizem que quando isso acontece, pode gerar uma certa profissionalização política indesejável. Uma certa artificialidade, porque, ocorre. de fato, nós vamos ter aí verbas públicas sendo, e aqui estou fazendo só o papel, não é de advogado do diabo? Sim. Exatamente. Isso mesmo. E justamente estão nessa perspectiva de que poderia haver algum tipo de efeito colateral, Agora, efeito por negativo. que financiamento? Deixa eu só fazer uma referência, talvez tenham lido uma reportagem ontem ou hoje na Folha no Estado.
4 pesquisadores que aqui são nominados, um de Harvard, outro do INSPER, outro da FGV e outro da Univale, fizeram um raciocínio matemático. Diz o seguinte: as empresas que usam doações de campanha para construir boas relações políticas são as que mais têm acesso aos empréstimos do BNDES. Para cada deputado, governador, senador e até presidente da República eleito com seu apoio, uma empresa recebe do BNDES, média, 28 milhões de dólares na forma de empréstimo ou por meio de financiamento a projetos de infraestrutura. Foram 289 empresas mapeadas de capital aberto entre 2002 e 2006, e os candidatos que mais receberam doações foram aqueles depois que as empresas tiveram mais condição de se receberem. Quer dizer, e mais, depois, não é quem doa mais que recebe mais, é quem consegue eleger mais candidatos. Porque as empresas doam para 2, 3, 4 candidatos, independentemente do partido, na expectativa de que aquele ganhe ou não. E quanto mais você consegue eleger, é uma verdadeira bancada das empresas. Para não falar, claro, na contrapartida de vencer licitações, etc. Mas empréstimos do BNDES. O maior financiador brasileiro hoje é o BNDES. Dinheiro público. Dinheiro público. Então, Subsidiados. como é que você vai dizer? Puxa, mas é muito duro dizer isso, mas é verdade. O deputado, o senador, o governador eleito vai beneficiar de alguma forma a empresa que o financiou. Isto é absolutamente certo. Ou é um mau pensamento meu? Não. Não, é uma verdade, não é? Acho que a empresa visa o lucro. Se ela investe, claro, ela empresa espera um vai retorno. Né? Não, isso, mas a e o empresa retorno? não compõe partido, né? Vem o retorno, mas o retorno existe. Aqui está uma prova de que ele existe. Sim. Isso, para mim, basta para dizer financiamento Daí privado. a não é imperiosidade do financiamento público. Mas será que isso também é acho a solução essencial. seria financiamento público ou acabar com a possibilidade das empresas doarem? Bom, essa é uma tese que tem sido sustentada por Porque- alguns. O Mas- Lewandowski, eu acho que sustenta isso. Também alguém, o Toffoli também já O falou problema, sobre o isso. problema é que se É. pega modelos norte-americanos e tenta se implementar na realidade brasileira. Mas- Nos Estados Unidos, eles têm os comitês de ação política que eles conseguem arrecadar milhões e milhões e milhões. Isso faz parte da cultura do povo. Então, mas- Aqui, primeiro, nós não temos a grande parcela da população que participa da eleição não tem essa cultura. A grande massa é excluída disso. E aí a gente entra em Oliveira Viana, início do século XX. Idealismo utópico e idealismo orgânico. Nós pegamos realidades outras, tentamos colocar no Brasil e dizer, isso representa a liberdade de expressão. É porque Obama Pega teve essa uma arrecadação discussão extraordinária. extraordinária. Mas o do eleitor, pessoa física. Imagine se alguém vai. Agora, pergunto, qual é o argumento contra o financiamento público? É esse? Primeiro, o povo não vai querer pagar mais, um imposto a mais. Sim. Mas será que é melhor que deixemos as empresas continuando a Desembargador, custear? um país que O povo paga tem- ao ano mais pagando de de qualquer 200 maneira. bi Eu não vejo razão nenhuma para em deixar. dívida interna e a dívida nominal ainda consegue subir, o problema não é de dinheiro, o problema é de opção de alocação de recursos Eu acho que o públicos. povo tem que pensar, o eleitor tem que pensar nisso. Agora, Eu vou claro. custear. Alguém fala em R$7. Será que um não é, é prefeito, muito mais do que será isso. que um nome Seja tradicional 20, da 50 política reais paulista por mês. queria se ombrear com o senhor numa eleição? Se Porque custasse. havendo financiamento público, o senhor poderia pensar, e não estou vaticinando Sim. isso, em ser candidato. O professor André poderia, o professor Diogo poderiam. Então, hoje, sem financiamento público, os senhores entrariam no empreitada e seria no senso de empreitada de algo duro desse tipo? Claro que não. Bom, mas o primeiro argumento é esse, então. Custa caro, o povo não gostaria. O povo tem que aprender, tem que achar que é muito melhor ele custear do que deixar a empresa custear. Isso. E segundo, quem é que vai gerir? Este é o grande pavor. Quem é que vai gerir A esses distribuição. recursos públicos? A quem serão distribuídos? De acordo- Partidos que têm votação, partidos que não têm votação. Partido que tem a votação. Comitê, mas é sempre aquela ideia de que tem alguma coisa por trás porque o gestor vai beneficiar alguém. Mas isso O você não modelo pode francês pensar é assim. interessante. Uma pequena parcela é distribuída para todos os partidos de forma igualitária, Então, mas a grande parcela isso é mesmo. distribuída para Acho que o aqueles correto é que isso. têm representação. Quanto Essa é a maior a proposta. representação, maior a Claro. fatia. Sim. Mas não deixar De também ter uma- de ter um Veja agora, que um nosso fundo dinheiro para partidário aqueles que- hoje, para aqueles que possam querer. 5% é rateado para todos, de forma igualitária, e 95% para aqueles partidos que têm maior representação E no a Congresso. desconfiança em relação àquele que vai fazer a distribuição.
Mas aí seria um assunto aí tem que entrar na interna questão dos da- partidos. Esse é um grande, mas é um ponto. de- Toda vez que você entra nesse debate, mas quem é que vai depositada a fazer? rúbrica Quem é orçamentária que vai? do Claro. Poder Judiciário. Tá certo, E a acho cada que mês você tem o duodécimo é repassado pelo Banco do Brasil a os partidos. E um financiamento permanente, talvez com maior apoio, ênfase. claro, com maior aporte nas épocas eleitorais, mas o partido precisa de dinheiro também antes das eleições. Para viver. Eu Mas- gostaria de resgatar ainda a questão da participação da população. Se pegar o modelo canadense, por Valber não me acusar de ser americanista, o modelo canadense, Mas Canadá, Que é Canadá um de modelo- Quebec ou não? o modelo típico de financiamento público. Quebec Libre, lembra quando o De Gaulle teve lá e deu aquele brado? Ali, o modelo é de financiamento público, mas é 86% é financiamento público. O resto é doador individual. Muito bem. Para não suprimir a participação das pessoas. Talvez pudesse Mesmo no um modelo americano, modelo que americano, houve né? uma proibição em 2002, salvo engano, das empresas e os sindicatos doar, que aqui sindicato não pode doar, empresa pode, não sindicato pode, não. Lá podia também, aí proibiu, empresa e sindicato. Aumentou muito a participação das pessoas nas eleições. E a questão da internet tem um papel forte aí. E as pessoas A entram e dão arrecadação sim. do Obama foi feita pela internet. Isso. aqui. Aí ele vai atrás do eleitor, ele não vai atrás da empresa. Ele vai atrás do eleitor. Ele vai conquistar o eleitor a Mas participar da campanha alguém dele. aqui é e não as favorável ao empresas. financiamento privado ou somos todos favoráveis ao financiamento público? Financiamento público. Ué, então parece que isso aqui é unânime. só, então. Mas não exclusivo. Eu não sou a favor do Não financiamento público exclusivo, exclusivo. uma parte para pessoa Olha, física. Olha, Exato. se Como nós modelo deixarmos canadense. a lei eleitoral é interessante, a 9.504, tem um artigo 27, que diz o seguinte: qualquer eleitor poderá realizar gastos em apoio a candidato de sua preferência, até a quantia equivalente a 1.000 FIIs, não sujeita a contabilização, desde que não seja reembolsado. Tudo bem. Na hora que eu permito financiamento público e privado das pessoas físicas, com base no artigo 27, eu vou pegar bilhões, pulverizo em doações individuais e vou constituir o mesmo caixa 2. Ou seja, nós não temos o meio termo. Nosso sistema hoje ele já é parcial. Porque a propaganda gratuita, a compensação tributária que gera perto de 1 bi. Claro. O fundo partidário Sim, já é financiamento algo público. Nós já também temos bastante financiamento misto. vultoso. Temos Sem misto contar a já. agilidade E dos nós- sistema é partidos também, misto. durante todo o E período. tem um pior. Mesmo a contabilização, esse desenvolvimento do 30A, essa maior fiscalização, eu costumo dizer que o grande hit parade dessas eleições será o 30A. Vai ser algo... Isso foi a promessa da eleição passada. É. Não, eu acho que agora, Quem sabe nessa. com toda a questão da rejeição de contas, etc, etc, etc. Pois bem, os partidos, o que é que eles vão fazer? As contribuições não vão vir mais das pessoas físicas e jurídicas, que agora a Receita Federal estão com a Procuradoria num trabalho de denodo de pegar todo esse pessoal. Vai vir de quem? Vai vir por financiamento do partido. A legislação eleitoral brasileira, ela não obriga os partidos, a contribuição do partido, de dizer quem são os destinatários. Este é um erro. Ou seja, eu como pessoa física, eu posso contribuir até 10% do meu salário, pessoa jurídica até 2%, mas... eu, No como pessoa- sistema atual, isso não é bom, porque o eleitor tem que saber que o seu dinheiro foi ajudar fulano de tal. E não o partido. E não... E aí eu Desde coloco que no nós partido, e votemos eu não assim. tenho um limite de 10% do meu salário, posso colocar 5 milhões, se o professor André me emprestar, e na indicação... Só se o da- BNDES me emprestar. BNDES, vai bater no BNDES. Doutor Walter. Agora, isso tudo com o dever de devolução depois daqueles que não forem eleitos, como Só. ocorre na Alemanha. Tem um percentual que eles são obrigados a devolver se não tiverem, se não tiverem um mínimo de Sim. votos que é estabelecido pela legislação lá. Porque também, senão aqui tá cheio de gente que se lança candidato simplesmente com vistas a no futuro vender tempo, porque ele ficou conhecido aqui, gostaram muito dele, se ele for bonitinho as mulheres Claro. gostaram, se ele falar bem, Sim, faz um... os mais cultos gostaram da maneira como ele falava, Depois tal, ele e vai nós temos aproveitar isso. uma série de exemplos aí de pessoas que não se elegem, mas que em todas as eleições elas estão Aparecem. presentes. E de alguma maneira se beneficiam pessoalmente. Sim, funcionário esse é para um ter, caso. fica para ter afastado licença da- também. Exatamente. tem tudo E aí, de isso. fato, faz sim, todo sentido que haja devolução. Agora, voltando ao tema. acho. Quem vai arrecadar e quem vai fazer a distribuição? Um órgão público. Da Justiça Eleitoral? O Poder Judiciário Eleitoral? Concordo que seja Poder Judiciário. Concordo que Mais seja uma Poder atribuição. Judiciário. Mais uma atribuição, mas... E Essa é não, por compatível, favor. é compatível esse regime sem se adotar a lista fechada? Então, aí que está. Esse é outro problema. Esse é o problema. Eu acho que não. E essa doação a eu partido só pode ser no sistema proporcional também, né? Porque no sistema
Eu acredito que a lista distrital, deve não. ser fechada. Vai ter, obviamente, um inconveniente, que são as burocracias partidárias, que então, adquirem esse uma força muito grande. Aliás, mas aí se ouve muito essa queixa da burocracia partidária. Vai dizer, mas como lista fechada? Fulano de tal vai ser colocado em primeiro lugar porque é amigo do próprio presidente. a maioria dos problema- partidos... Mas é assim Tá o mesmo, eu direito sei. intrapartidário. O problema é isso. A gente quer fortalecer o partido político, mas não tem quem fortalece o integrante do partido político. A gente não tem Não há amparo. cidadania. Não há direito partidário, não há discussão sobre isso. Então, A eu acho que deve ser fortalecido o partido político e internamente os seus componentes também devem ser Democratizar também, porque o partido político é não muito... basta- Não basta aí. democracia de partidos. Não, é é preciso democracia democracia no nos partido. partidos. Isso é uma verdade. E aí, Democratizar o aliás, partido. o Canutilho tem uma frase que eu acho interessante. Ele diz o seguinte: nós não podemos, nesse modelo de financiamento público, em que o dinheiro vai ser para o partido e ele que vai decidir para onde vamos, quem que vai ser financiado nas campanhas, nós não podemos permitir, diz ele, é vedado o princípio do chefe. Pois é. O partido não pode ter chefe. Não. Não. Tem que Mas ter é democracia justamente o que se interna. tem no Brasil. Mesmo os maiores partidos acabam tendo um chefe, um chefete que tem mais influência. Então, né? isso é... Os grandes Quais Aí eu são... não sei, acho que é difícil. É negar a política, a questão de ter lideranças. É, que vão liderança, assumir o comando. liderança, Mas, sim. mas aí Mas tá não falando da ser democratização carismático, do a partido. Liderança não significa diferente. só ele aparecer na Processo televisão. eleitoral do Não partido, significa né? ele Dentro escolher do os partido. candidatos. Exatamente. Né? No Países Brasil- de lista fechada, como a Espanha, você assiste a campanha eleitoral, aparece 2 ou 3 candidatos. O resto da lista nem aparece. Por quê? É o que puxador. É o puxador de voto. Porque é fechado. Para quem Bom, aí puxa, não tem então. jeito, Vamos pegar né? quem tem mais voto, põe na cabeça da lista para ele puxar voto do Mas partido. isso é inevitável. A questão... Não, sim, mas é uma questão Aí de a minha dúvida cidadania. do financiamento público é essa. Se tem que adotar a lista fechada, e eu não gosto da lista fechada. Tem eu que acho adotar... que a nossa Mas lista tem que aberta adotar é democrática. Tem que adotar a lista Mas Mas fechada não pela gosta de questão fechada lógica. pela Eu desconfiança acho na que é um elaboração pacote. da Não lista? tem como fazer. Por que não gostar da lista fechada? Por ter desconfiança em quem vai fazer a lista? Por reduzir ainda mais a participação democrática da população. Mas por quê? A participação democrática é votar no partido. Vá no partido. Então, Não, mas não hoje, é diminui eleger a do democracia do partido. Quer dizer, hoje em dia, Diminui? a população é que faz a lista. Hoje em dia o sistema é de lista. Sim, mas... É de lista. Claro, Só que a claro. gente é que faz a lista. Não Mas- voto. mas é pesquisa Quem tem mais também. voto está na cabeça da lista. Claro. Sim. Aí você vê... Aí você vai jogar isso para a burocracia partidária. Aí eles que vão escolher quem que vai estar na cabeça da lista. Então, E você está aí- dizendo que é menos democracia no partido. Menos democracia fora do partido. Não, no partido. Porque você Dentro não do está partido. acreditando que o partido tenha Faça uma condições lista de fazer, uma lista uma discussão própria, própria, adequada, uma lista Pode, adequada. e eventualmente... democraticamente. Pode, mas aí vai ser uma Mas você decisão do desconfia. partido. Mas tem que Então, ser uma querendo decisão deixar do essa decisão partido. na população. Mas a Mas não população... são etapas diferentes? Perguntando, seriam fases diferentes? São etapas diferentes. Agora, Só que o hoje, eleitor, se mesmo for nessa votar etapa, no é o partido, eleitor que decide. como é que o eleitor Esse vai poder votar ser nesse ou tolhido naquele dele. partido? Ele teria que conhecer o programa do partido, né? exato. E ver se Não, aquele participa das- programa vai Isso, de acordo com o que ele está pensando. fortalecer. Não, o que eu acho é o seguinte, E as se não for prévias, lista as fechada, definições, os talvez próprios candidatos a prévia do é uma boa partido coisa. brigam entre si. Ah. E aí vai ter Claro. vai ter um financiamento Exatamente, é público. isto. Como é que eu vou dar mais dinheiro ao professor André ou ao desembargador Couto? Como é que eu vou fazer? Dentro do mesmo partido? Isso não existe. Então, o financiamento público Tem que necessita ser de uma critérios lista... Está objetivos. insistindo na Fechado. candidatura dos senhores. É o fortalecimento. É esse o fortalecimento Uma do lista partido. fechada. Agora, Pois a é. grande questão é que, teoricamente, eu não voto na pessoa. Eu voto numa determinada ideologia que deveria ser seguida com ou sem a pessoa. Mas isso é o eleitor consciente, o eleitor que conhece o programa e um partido que tem alguma coisa a oferecer. Apresentar isso nessa realidade brasileira, Não todos iguais. eu também confesso, Você- amigo, que eu tenho uma certa perplexidade se é possível essa aplicação desse manancial teórico. Você vai ler os programas do partido público, são todos iguais, são É, todos mas favoráveis ao aí bem eu- e contra o mal. São todos Desembargador Walter Guilherme, está aqui esse projeto de lei do Senado, o 268. Num dos dispositivos, a proposta diz o seguinte, artigo 24 da proposta. Na Casa Legislativa, o integrante da bancada de partido deve subordinar sua ação parlamentar aos princípios doutrinários e programáticos e às diretrizes Tecnicamente, estabelecidas fidelidade pelos órgãos de partidária. direção partidários, na forma do É Estatuto. porque a fidelidade partidária nossa hoje, ela é restrita. Porque é um conceito de fidelidade partidária que vai impedir apenas a troca de partidos. Mas um conceito de fidelidade é bem mais amplo. Sim, é Depois que a verdade. grande Claro, maioria claro. toma determinados posicionamentos, não pode aquele deputado, aquele senador ser divergente.
ele mostra a sua divergência, mas segue a maioria. Sim, Quando mostra lá, partido- discute lá, tenta convencer de que está certo. Mas depois Fechou uma é questão, obrigado, é obrigado a apoiar, tem que concordar. senão É isso, perde o seu fortalece o mandato. partido. Senão daí o Senão partido não tem partido. posição. Exato. Hoje Aí no cada um Brasil, consegue. pouquíssimos partidos têm uma certa enquadratura. Tem até alguns partidos que são formados e o grande linhã de, Então a pergunta no de fundo chamamento desse é partido essa. é que todo mundo é Nós, livre. nós poderíamos aplicar imediatamente o financiamento público num sistema partidário que ainda não evoluiu, não está consolidado nessa perspectiva. Bom, Financiamento essa é aquela programática? velha pergunta, o que fazemos antes? Exatamente. Será que isto é que não fortaleceu os partidos? Porque Ou esperar... será que é o inverso? Pois é, Tem que teoricamente é o inverso. tem que se Mas fortalecer esperar partido. fortalecimento, há quanto tempo estão esperando? Eu sou bem mais velho que vocês, Mas deve estar se lembrando. Não, mais experiente. Antes de 64, nós tínhamos 13 partidos políticos. 3 eram os mais proeminentes. Sim. União Democrática Nacional, Partido Social Democrático, PSD, que o Kassab que aproveitou o nome, sigla. e o Partido Trabalhista Brasileiro, PTB. 13 partidos. Se dizia no Brasil, 13 partidos, jamais. Aí veio a Redentora, reduziu a 2, Arena e MDB. E agora, em 88, se permitiu a criação, nós estamos chegando a 28, 29, 30 partidos. 13 era demais? Sim. 12 é muito pouco, 2 é muito pouco. E agora, 30. Quer dizer, e os programas partidários, e a ideia do partido, como é que o partido convence alguém? Nos programas que nós vimos pela televisão, o programa partidário. Programa partidário, hein? Quando o partido tem direito a ir à televisão, expor. Eu nunca vi ninguém falar, nosso programa é esse, nós defendemos isso aqui. Não, aquelas palavras mais vazias. E o povo vai se interessar por isso, o eleitor vai se interessar por isso. Então, fortalecer, como fortalecer e depois o financiamento público. Talvez fosse melhor fazer o inverso. Mas um ponto importante para o fortalecimento foi a fidelidade. Foi. Essa Sim. decisão, Sim. sem Mas, ela, eu acho que seria muito difícil. Mas ela é muito combatida. E Sem veja ela que não no teria tribunais, PSD. mesmo lá no TRE, geralmente o mais duro, quando era corregedor, no sentido de caçar mandatos, era eu. E eu ficava vencido muitas vezes. Porque aquela tese toda, mas a grande tese de defesa, qual Justa é? causa. Conhece muito bem. Não, ele formou-se um comitê Perseguido. provisório e os grandes inimigos dele estão nesse comitê provisório. Ele não é chamado para nada. E muitas vezes não era isso, ele não conseguia legenda, não é verdade? O candidato não consegue legenda aqui, corre para outro. Aí vai dizer, estou sendo perseguido, que é uma das... que era a justificação para sair do partido político. Estou sendo perseguido. Não era, é porque não conseguiu legenda, uma matéria simplesmente partidária. Você não conseguiu, o outro conseguiu. Quer dizer, eu não consegui porque estou sendo discriminado. Essa fidelidade partidária ajuda bastante, sim, mas não é só, né? E nós caímos num outro problema aqui, que é um paradoxo. Como eu falo em fidelidade se eu permito coligação? Perfeito. Pois é, E coligação, volta não, pra podia uma até coligação. podia se houvesse uma Majoritária. fidelidade de programa, se Sim, houvesse uma fidelidade de programa. Uma coligação Pois é, bem Mas qualificada. isso aí, programa. pelo que eu sei, não há. Não Eu há. não vi E a nenhuma coligação é norma uma nesse criação sentido. legislativa. Coligação né? para majoritária É é, pragmática razoável para porque conseguir umas- é um posto que vai ter que Lembram-se- lidar vocês- com todos. Agora, lembram-se coligação quando havia- proporcional realmente é uma coisa Lembra-se que- quando havia sublegenda? Também era legenda e criado pela sublegenda. ditadura. Num partido sublegenda. A sublegenda era totalmente contrária à legenda. Fim das coligações proporcionais é um outro consenso dessa mesa? As eleições proporcionais. Olha, se pensava, isso era matéria de reforma política, se pensava que seria um consenso. Lá. Não foi. Não foi foi. por causa da negociação que tem. Não E das foi. legendas de Aliás, Aliás, aluguéis. no que consenso são em reforma política não existiu nem quanto à mudança da data da posse do presidente. Que todo mundo parecia, muito bom, não vai ser mais dia 1º de janeiro. Mas nem aí houve Consenso nem vai nem aí. apareceu. Eu fiquei feliz que iam colocar no dia 10 de janeiro, que é meu aniversário, e ia tirar a graça do meu aniversário. Pois é. E eu acho até que nós devemos pensar no futuro numa outra coisa, em mudar. Não fidelidade, mas sim o princípio da lealdade. Porque a lealdade é um princípio muito mais Bem mais amplo, que engloba a fidelidade, mas ele tem ética, tem uma série de outras questões. Agora, nós estamos falando da fidelidade do próprio mandatário. O partido também tem que ser fiel a ele também. Mas porque o a- partido- O Tem problema dúvida. é essa relação Mas, entre embaixador, claro, novamente. A Só fidelidade pra dos dois, né? incentivar Dos o dois debate. cônjuges, não é só de um, No né? pós-moderno, onde O as Estatuto de verdades Proteção, estão mortas, permite lealdade? Nós estamos falando de ética ou do quê? Não, lealdade. No Não, eu mundo sei, mas eu estou pós-moderno, perguntando. Onde os padrões Mas toda a éticos estão discussão mortos, aqui Nietzsche. não está Ah. dentro da ética, a base dela toda não é ética? A base da lealdade, a base da fidelidade, a base Olha, da questão. Se nós pegarmos ética num senso implícito, eu acho que se nós deixássemos os padrões éticos, cumpríssemos os parâmetros jurídicos,
como estão aqui na lei. Por exemplo, a lei da eleição no artigo 17A prevê que até o dia 10 uma lei específica deve limitar o teto dos gastos de campanha. Esse teto nunca existiu. Então, eu acho que se nós cumpríssemos o mínimo legislativo, Sim, a deontologia... A lealdade tem que ser múltipla. A deontologia normativa, sem nos importarmos com deontologias outras, nós já faríamos algumas coisas muito interessantes. Porque se nós entrarmos naquela questão, o professor André gosta muito, de moralismos jurídicos, judiciários, a questão ia ficar muito complicada. Eu acho que se a deontologia, a moralidade, fosse a jurídica, normativa, com corte axiológico keynesiano, ou seja, tira-se valor... Sim. Para esse efeito, eu não sou adepto a cortes epistemológicos ou axiológicos, faríamos algo perfeito. Sim, não, concordo. Cumprindo a lei, ou seja, essa lei não existe. Aí a lei chega, não tem a lei, e depois fala o seguinte, ó, as despesas de campanhas vão ser realizadas pelos partidos, seus candidatos. Isso no artigo 17. Quando chega mais embaixo, lá pelo 20, fala de coligação. A coligação não gerencia nada. E aí no 18, aí lá no 18 diz o seguinte, ó, quem vai apresentar o quanto não são as coligações, são os partidos. Partidos, né? Então, vamos dizer, um partido rico se coliga com um partido pobre, aí o partido rico diz A prestação que de cada contas gasto de deputado vai dos ser partidos, 100 mil, não das e coligações, o partido pobre 5 mil. Onde é que alguém com gasto de 5 mil pode fazer frente a alguém com gasto de 100 mil? A não ser que tenha alguns segmentos específicos, né? Jogador de futebol, né? Cantor de Aliás, uma outra coisa, né? vou só colocar um ganchinho, Sindicato, entendeu? Uma pastor. coisa que sempre me preocupa muito eu não sei como fazer. Como manter a isonomia, a igualdade de chances com candidatos de constante exposição na mídia. Repórteres. Todos Artista, eles. né? E o caso mais claro foi o do Tiririca. Não foi voto de protesto, não. Não. Foi voto de gente que votou nele porque conhece, porque acha ele engraçado e seria um bom parlamentar. É interessante. Eu tenho, Como fazer isso? Eu não um sei. posicionamento Porque duro em relação a isso. como é que a gente vai fazer? Não pode Tem um trabalhar. Mas como você vai posicionamento- impedir que eu eu não seja? sei. O meu Tá mistério é fora. esse. Eu trabalho na televisão, sou repórter, Olha, Posso sou candidatar? cômico, etc. Não posso me candidatar. Eu tenho que trabalhar. Como Tiririca fazer? não Mas é a foi mesma um limitação palhaço. dos servidores públicos, que também vão ter que se afastar para Se poder... afastar. Sim, mas veja como Não, e ao mesmo ganha tempo permite destaque eleição, né, quem mas- aparece no vídeo. Sim. É Porque verdade. o eleitor, muitas vezes, não está nem ouvindo Nós o que ele está estamos num falando. mundo Vota midiático. porque ele é conhecido. Ah, esse eu conheço. Ele aparece na Praça da Alegria, por exemplo. Eu Isso. conheço. Eu peguei até o, Então eu voto o nele. gancho do que o Dr. Valber falou. A democracia tem um custo. Sociedade de massas, ninguém vai se fazer candidato, ainda mais se pensar em grandes cidades, sem aparecer na TV ou no rádio. E a ideia do horário gratuito, Então, e democratizar aquele esse que tem acesso. isso como Aquele que profissional, já e o tem profissional isso de antes, rádio e televisão? A lei o eleitoral. máximo que a gente conseguiu falar é tirar E a ele lei do ar eleitoral antes diz o do seguinte: período eleitoral. eles Mas devem. tirar 2, 3 meses não Ele- adianta. dá. Mas aí, o que a lei eleitoral Eu posso diz? limitar Eles ele devem a se sair candidatar. da Quanto apresentação apenas no dia 1º de junho. Então, pois que eu tô, Dia julho, 1º de agosto, o setembro, estrago já tá- já conhece mais do que o nome já está mais do Sem que dúvida. feito. Olha, aqui em São Paulo teve esse problema no TRE com Ferreira Neto, que houve justamente uma... E ali a discussão foi muito interessante, porque foi logo depois de 88, a Constituição recém-editada, e justamente surgiu a Tem aquele discussão programa de sobre entrevistas Sim. permanentes. se a liberdade, se, a E liber, daí se o teve muito princípio boa da votação, liberdade quase que ganhava, prevaleceria do sobre o Suplicy. princípio da igualdade. Ficou um pouco abaixo do Suplicy. Ficou. Só por isso. Só por isso. E o tribunal entendeu que, neste caso, a igualdade não tinha que ser considerada, mas sim o fato de que a legislação proibia e que ele estava tendo uma condição melhor do que a do outro. Mas- Ele teve que se afastar Bom, da mas televisão. bem, mas se afastou 3, 4 meses. Isso Sim. isso Até ali Nós estamos ele... falando mais, quer dizer, mas toda a se falar exposição mais, anterior. Aí se você vai cair no sujeito. Então você não pode trabalhar. Mas aí é como aquela direito ideia de não simplesmente. sacrificar Teria que totalmente criar um algum princípio, um direito Sim, fundamental em nome de olha, outro. quem Quer tá dizer, lá- ele tem direito de Noventena. se candidatar. Não pode, ou sei mas lá, ou não pode ser Deixe-me candidato a nada. pode ser esquentar o debate. Será que dever-se-ia impedir Tiririca de ser candidato? Essa é a Não, pergunta. bom, mas quer dizer, exatamente isso. Porque os eleitores. Porque agora há uma discussão na Alemanha para ver se impede a validade de um partido político que está permitindo que neonazistas fiquem em torno dele. outro Até foi debate. no, Claro, no estado de São Paulo de ontem. Publicou isso ontem. Querem diferente. colocar talvez Então- o partido, então- extinguir, fechar então- o partido. Isso é Mas o difícil. caso de Tiririca não significaria, porque aquilo não é um palhaço, aquilo foi uma palhaçada. Porque os palhaços são pessoas que devem ter todo o respeito da sociedade. Agora,
palhaçada maior, inclusive, dele ter ido para a Comissão de Educação e Cultura. Foi lá, agora fez Veja o primeiro, como é o fez nível. a primeira audiência pública. Veja como é o nível da educação e da cultura no Agora, Brasil. não havia como proibi-lo e a eleição foi absolutamente legítima. Sim, E concordo. E analfabeto ele não é. Não, muito pelo contrário, sabido. Dr. Walter cuidou disso pessoalmente. Cuidei pessoalmente. Analfabeto Ele não é. Assinar ele sabe. Assinar sabe, ler alguma coisa Sim, ele sabia. mas E tá poder na ser- média dos congressistas, viu? Poder-se-ia, então, declarar a sua inelegibilidade por falta de jus honorum? Uma questão ética. Mas não está na lei. Sim, Quer eu dizer, concordo, mas eu estou Aí, jogando aos senhores. E Meu sabe posicionamento é E contrário. alguém ainda levantou uma Eu questão ainda que eu achei digo. interessantíssimo num debate desse, antes dele ser eleito. Porque ele se apresentava como uma máscara, a figura dele, Tiririca. O eleitor não estava votando no Francisco Na Everardo, pessoa. no Everardo, estava No votando no cidadão. Tiririca. O Tiririca não existe. Na personagem. Era uma máscara no personagem. Você podia até chegar a esse ponto. Tanto, lembra que até ele falou, olha, na hora de votar, esqueçam, porque eu não estou lá com aquela cara de palhaço. Não. Aham. Tanto que ele apareceu de terno. Tudo, sou eu. Já votei, se não Seria aparece o- minha figura Mas lá. não esse foi o cabra único, aí sou o eu. único personagem nas eleições, não foi o único. Não. Seria não. o Cacareco em outra Bom, versão. Cacareco. O Cacareco em outra Cacareco Foi versão. voto de protesto. Foi. Era aquele rinoceronte, 62. Não. Uma estudante minha disse o seguinte, tentando explicar o fenômeno Tiririca, eu não consigo. Sinceramente, uma aluna minha disse, palhaço vota em palhaço. A questão Eu da acho que transferência de imagem, são eu fiquei, dois não sei. princípios muito fortes que a gente tem que ter em mente aqui. Um, sufrágio universal. Limitar candidaturas tem que ser em último caso. A participação tem que ser a mais ampla possível. É isso que é a opção do Constituinte e do regime democrático. E a outra, no processo eleitoral, coibir abusos. A questão dele estar na TV, tem outro que é jogador de futebol. Tem a bancada do coisa, futebol. mesma É a situação, mesma é a coisa. A mesma situação é a situação. mesma. A gente, A situação é a mesma. O desembargador volta preocupado com o nível de exposição prévio ao início de uma Claro, campanha desequilibra eleitoral que desequilibra totalmente. Se a justiça questão eleitoral da tem o- igualdade. tem o Se nós fim de- mitigamos a liberdade durante o processo eleitoral, se nós mitigamos a autonomia. possibilidade de aparecer, se nós mitigamos todas essas condições, não é? Será que isso é tão importante? Se isso fosse tão importante, por que não há, é isso que eu estou entendendo, por que não há uma restrição anterior? Eu para defendo algumas que a lei situações? eleitoral, ela vede dizer, olha, todos quem os trabalha anos em eleitorais, televisão, essa trabalha em televisão não pode ser expulsão da candidato. Não pode uma Não é coisa. contraditório? Sim, é contraditório. A expulsão da mídia deveria ser vedada em ano eleitoral. Não ser 1º de certo. junho, e sim 1º de janeiro. Isso. Mesmo assim, seria um paliativo. Seria um paliativo, Sim. mas já é algum começo. Não de- esqueçam de- que nós de tivemos igualdade. um país que um grande ator de cinema Foi presidente. foi presidente da República. E fez o que fez. Não sei. E se não tivesse descobrido um escândalo sexual, o outro poderia ser também. O governador da Califórnia Não, também. Schwarzenegger foi governador. E foi Isso, governador mas e poderia foi- ser presidente. É, agora. poderia ser Mas presidente. Só que ele teve um faltava- problema. No recall. Era na- E no recall. Foi em função do recall, né? Tirou um democrata. Virou um democrata e ficou do recall. Exatamente. Mas o Alex estava concluindo aí a questão da igualdade, eu acho que também é importante. Isso. Não só o acesso democrático E, à representação. e então, existe hoje uma restrição, né? Existe a restrição. A questão é até que ponto Mas essa essa restrição é dele- limitada temporalmente. limitada temporalmente. A proposta foi de Ela é aumentar eficaz? o limite temporal, por em janeiro. Agora, proibir, isso não teria cabimento. Não, então é quer dizer, Não, proíbe não. radicalizando. É inelegível quem trabalha em televisão. Quem tem exposição mas à mídia. é- É Não. inelegível jogador Seria- de futebol. seria muito Quer dizer, difícil. não dá para Não fazer dá. isso. Mas Não dá. se a sociedade tivesse cultura, nós não precisaríamos É, disso. não, claro. Aliás, se a sociedade, o eleitor... Precisaríamos nada. Não precisa de lei eleitoral. Não precisa de lei ficha limpa. Não. Tem ficha limpa, o que vem fazer? Veio dizer, ó, eleitor, você quer votar, mas não vai valer nada seu voto. Quer dizer, está protegendo o eleitor dele próprio. Está tutelando o próprio... Porque tem um outro problema. Veja bem, o feirante não poderia ser candidato também, porque eu conheço inúmeras pessoas que vão à feira, tratam os feirantes pelo nome e determinados feirantes têm uma simpatia popular tão grande, Verdade, mas eu tão sei. grande, Não, mas que se é. um dia resolver ser candidato, ele Seria. vai ser eleito. Não, mas aí é O diferente. problema é tão Porque, quente, não, mas aí tá, por exemplo, o poder de penetração na televisão Mas é aquela, nessa perspectiva, a proposta do professor Valber de candidatura do desembargador Volta também já não daria pela apresentação que nós estamos fazendo hoje. Não é? No finalzinho. Né? E o tempo anterior dele. E o tempo Também, anterior, o tempo toda a anterior. exposição que Esforço, ele já aquela ideia
o que a gente tem que fazer antes? O esforço está sempre de mitigar o poder econômico da eleição, para não chegar no modelo americano de gastos de bilhões na eleição. Tal. Então, reduz a participação da mídia, só dentro do horário gratuito. Reduz em todas as mídias, né? No jornal, na mídia impressa, brindes. a questão da internet é um problema aí que não está muito é bem nós dimensionado. Já praticamos, em parte. E já praticamos, está sempre buscando acabar com o showmício. Talvez aprimorar doação de isso. brinde. Acabou-se com o showmício para baratear as eleições. Pra baratear Aliás, outro tema, como é que nós vamos baratear as eleições? A eleição no Brasil é caríssima. Muito. eleição Mas é a parte Mas mais com cara financiamento é... público, muito caro, isso quer dizer, já, para o em próprio parte, se candidato é resolve. muito caro. né? Exato. Se resolveria, porque haveria um teto. Mas Financiamento é público possível, vai com a ter valor. população do tamanho que é a eleição, ser barata? Claro, se É. tivesse Isso consciência. atingia- Aí, Eu atingia. isso leva, argumento decisivo, ao voto distrital. Baratearia as eleições. Sim, Voto essa é uma distrital estratégia que mais baratearia barato, bastante. Voto mais distrital. barato. Mas aí já é tema para uma outra, Outro um outro debate. ciclo de Mas discussão. sistema Proporcional, Sistemas mas eleitorais. resolve o custo. Eu queria eleitorais. até pegar outra vertente onde a lei funciona em determinados aspectos, que é a questão a prestação de contas. Formalmente, não falo materialmente, formalmente a prestação de contas hoje é uma realidade. Não tinha essa força 10 anos atrás e hoje tem uma força muito grande. Agora, formalmente. Perfeito. Agora, o grande problema é, imaginem candidatos e candidatos que têm suas contas rejeitadas, partidos que têm suas contas rejeitadas por causa de R$150. Candidatos que têm suas contas rejeitadas por um caso prático. O candidato teve um gasto de 326 mil e teve a sua conta rejeitada por causa de R$1.200. Nós usamos em São Paulo, usamos sempre o princípio da insignificância, o princípio da... Quer dizer, muitas vezes são esses exemplos de proporcionalidade, sempre em São Paulo. Esses é que a gente vai chegando 1, 2, 3%. Sei que você vai chegar a 2% do total é passável e 3%. Por que não 3%? Por que não 4%? Mas nós temos levado em consideração muito isso. Aliás, são raríssimas a aprovação de conta do partido político, né? Todas rejeitadas praticamente. E aí é que vem a questão. Seria interessante pegar para o formalismo jurídico questões onde não tem aplicabilidade do ponto de vista material e do ponto de vista formal, eu impedir candidatos de concorrerem por causa de quinquilharias jurídicas. E falo isso porque hoje... Mas quinquilharia jurídica ou quinquilharias materiais? Porque Quinquilharias formais. Formais. Por quê? R$2.000? Não, 3 mil. E isso são casos, desembargador, que eu estou falando, casos práticos, reais. Hoje eu tenho medo... Eu acho que é uma má interpretação. Mas há vários, em vários países, em vários estados onde nós temos a oportunidade de advogar, isso acontece. Não estou falando de um estado específico, estou falando de geral, inclusive teve um partido em nível nacional que o TSE rejeitou as contas, partido grande, por causa, salve lapso da minha memória, de 3.500. Um partido que é um dos 4 maiores partidos da federação. Então, será que essa fiscalização de financiamento, essa juridização, ou normatização, não vou falar de juridização, não, mas normatização, quando ela descai para o ponto de vista formal, ela não prejudica mais do que é ferramenta para aprimoramento do processo? Gostaria de ouvir os senhores. Não, nós temos aprovamos muitas vezes contas por erros formais. Erros meramente formais, que não têm influência, que não se percebe o intuito dele. Se toda a federação tivesse, então, o bom senso de São Paulo, eu acho que vou começar a advogar aqui, desembargador. Mas Será grande sucesso, sem dúvida. Certeza. Há casos e casos, né? Há casos e casos. Em outros casos, pode se tratar de indício, sim, de um forte indício de que há uma fraude maior. Exatamente, o que se procura ter. E de que é uma prestação meramente formal, de fato. Só formal, o que está por trás você não consegue identificar. A famosa ponta de iceberg, né? E a própria legislação eleitoral, como nós nos lembramos, já tem inserido dentro dela parte do artigo 5º da Lei de Introdução ao Código Civil, quanto à forma como a interpretação da lei deverá ser feita e tudo mais. Então, para quem gosta de trabalhar com o direito e procurar fórmulas que permitam se fazer, pelo menos em determinados casos, a justiça, porque eu sei muito bem que nós não conseguimos atingir, em grande parte, aquele ideal de justiça que todos nós temos. Mas, de qualquer forma, como o desembargador Walter falava, tanto a proporcionalidade quanto a razoabilidade
têm sido aplicados aqui à luz, inclusive, aliás, ambos os princípios, para mim, estão dentro do artigo 5º da Lei de Introdução ao Código Civil, que hoje já não é mais Lei de Introdução ao Código Civil, que agora tem um nome enorme, né? Uma outra lei mudou o nome. Mudou, é um nome enorme e tal. Mas, de qualquer sorte, aqui em São Paulo, se o senhor quiser vir advogar aqui, eu sei que os seus colegas vão ficar meio chateados por conta da concorrência. Mas, de qualquer maneira, tenho certeza que o senhor vai gostar. Fico lisonjeado e a partir de amanhã já começa a pensar com bastante afinco nessa possibilidade. E ele vai julgar muitas prestação de contas. Agora, ressalte-se o seguinte, prestação de contas é uma coisa muito séria. Exatamente. Não. Muito séria, e até entendo, quando o senhor comentou o caso que o TSE julgou, até entendo por quê. Porque o exemplo tem que vir de cima. De cima, eu não estou falando do TSE, eu estou falando que o exemplo tem que vir do partido em relação àqueles que resolvam se candidatar usando aquele partido como via. Mas, Embargador, me desculpe, há uma falta de cultura nisso. O problema é que os parâmetros de fiscalização, eles modificaram um lapso temporal muito exíguo. Então, antes você não tinha nada. Agora tem Hoje, tudo. tem tudo. Mas é que não é só uma questão. Agora vai chegar ao meio termo, né? Esperamos. É o pêndulo, né? Esperamos. Agora tem que Porque hoje você tem que colocar um advogado fazer uma prestação de contas, é algo... Ou se coloca um contador gabaritado, Sim. Concordo, Virou plenamente. mesmo a tour de força a prestação de contas. é algo... A pesquisa que eu li do IDEA, um instituto que implementa regimes democráticos e eleições nos países, fizeram a comparação aí de financiamento público, Estados Unidos e Canadá, outro país do Caribe. Você fala, qual a conclusão que a gente chega? O mais importante é a transparência. Seja o financiamento privado ou público, o mais importante é quem doou, quanto, para quem, quando e com que propósito. Isso é verdade. Seja Quando público você tem privado, essa informação, importante isso é o que é o mais, para mais o importante. eleitor. O Concordo. eleitor tem que saber que aquele candidato em que ele cogita votar recebeu doação de tal qual empresa ou recebeu tanto do fundo partidário. E aparecer isso depois. Que candidatos tiveram doação dessa empresa? Isso. Quem ganhou mais fornecimento de contratos da administração, BNDES? Eu não Tem que sei conhecer como, o mecanismo. mas eu acho que Isso tem que ser toda vez que transparente. alguém Isso é o mais recebesse uma importante. doação, imediatamente já está na internet. Sim, eu também sempre. acho. Pingou uma doação no partido ou para alguém, já candidato, Já A aparece. lei eleitoral, ela Chegaremos lá. fala agora de prestação de contas parciais. parciais. Pois é. Em agosto e setembro. Só com um Isso. detalhe. Essas prestações de contas parciais, eu não sou obrigado a colocar o nome do doador, nem o montante. Então, isso não Ou seja, é inócuo. É inócuo. É que tá. Inócuo e Ou níquo. público ou privado tem que ser transparente. Bonitinho e ordinário. Né? O financiamento não está só na origem do dinheiro, mas na transparência. Seja ele tem que público, saber- seja ele privado. Você tem que saber tá quem lá. é o candidato, saber tudo sobre o candidato. E uma coisa importante é saber quais são as fontes de financiamento Perfeito. dele. Né? Quem que banca esse candidato? Pois Isso é, é o mais importante. Por que que está bancando? Mas a própria lei eleitoral tem uma brecha, que é a doação partido, que já falamos. Isso. Aí tem que corrigir essas Aí distorções. é a reforma. Reduzir o Aí a impacto do poder reforma econômico, reduzir tem que ser jeito de reformada. burlar, fazer a doação escondida. Muitas Aí tem que brechas. trabalhar. Mas há muitas interesse. brechas. Isso eu acho Meus mais senhores, relevante do que o agora- Quem debate do financia sistema a campanha não tem interesse Claro. disso. Essa discussão Não, toda é pois interessantíssimo, Interessante convívio, pra amabilíssimo, Quanto mas mais são oculto discussões ele de lana ficar, melhor. caprina. É bom para ele, Eles como para querem. o candidato ser oculto. Exato. Claro. Doação. Sem dúvida. Mas sabe que a maioria dos Mas pra cidadania é candidatos, a péssimo. maioria dos advogados com quem eu converso, são todos favoráveis ao financiamento privado, não são favoráveis ao financiamento público. Tenho entendido isso, tenho percebido isso. Mas É, semana estão passada. advogando para os partidos. Pois é, Provavelmente. estão advogando. Mas a semana passada uma empresa foi condenada pelo TRE de São Paulo justamente pelo fato de ter feito uma doação irregular. Foi? Foi. Sim, acima do Foi. limite. Acima do limite. E foi unânime o julgamento. 2%. Esse cruzamento com a informação da Receita é recente também. Isso é recente. Sim, e foi com com base vários nisso, briefs, Cada vez inclusive, que se mais, pegou. isso. Recente, é da eleição passada, anterior. Cada vez É, mais essa não. vai, A outra. vai Eleição cercando. Acho que essas Ah, medidas do prefeito. mais É, em de maior 2008. impacto do que adotar 2008, o regime de perfeito. financiamento público. Se bem que ela levou pena de multa mínima. Sim, mas Aliás, mesmo não só assim- ela, coincidido uma outra. E não foi proibido de participar de concorrência? Não, pelo seguinte, porque Apenas ela, acessórios ela- não houve. as duas vai não multa. participam. As duas não participam e nós entendemos que seria, Durante 5 anos, sem poder participar da licitação. seria um excesso, então excesso. foi só a Proporcional. pena de multa e pronto, mais Proporcionalidade. nada. Bem, bom, mais uma vez a riqueza do assunto, né, ficou demonstrada. Queria
agradecer, nós chegamos ao fim da nossa mesa de debates. Queria agradecer uma vez mais a participação de todos, a colaboração, esse debate de ideias. Agradecer em nome da ESA. A ESA considera isso muito relevante para a discussão e para o aprimoramento do direito e da ciência do direito brasileiro. Então, queria agradecer a todos os senhores, né, e esperar poder contar com a presença de todos numa outra oportunidade também aqui na ESA. Muito obrigado. Obrigado.